Eu falava, mãe, o que é isso? Desceu um tornado de fogo e raio. E ela, eu tô vendo. E de repente, ao redor da nossa casa, como se fosse o contorno de toda a casa, começou a pegar fogo. E era uma casa de madeira. Eu fiquei muito preocupado que a casa de madeira nós poderíamos morrer queimado ali dentro. De repente, eu fui tomado por uma paz tão grande, uma paz muito grande. E a minha mãe também foi tomada por essa paz. Quando eu percebi, ele estava todo vestido de branco, como se fosse uma bata branca. E minha mãe também estava vestida de branco. E meu pai estava na sala assistindo TV. E aí nós fomos até a sala. A minha mãe perguntou, você tá vendo esse fogo? Aí ele, fogo? Não, tá pegando fogo? Aí a gente olhou pra cara do outro e pensamos, na hora, ele vai ficar. Nós dissemos, não se preocupa, vai ficar tudo bem. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E eu estou colocando aqui, nesta oportunidade, o testemunho desse irmão, que é um testemunho, irmãos, segundo o próprio irmão do vídeo que está contando, cheio de simbolismo. Só que também, irmãos, é um testemunho com muita revelação, porque ninguém vai subir no arrebatamento de qualquer jeito, irmãos. Ninguém. Para poder subir no arrebatamento tem que ter santidade, tem que ter renúncia, tem que estar pronto, tem que estar preparado para poder subir para o arrebatamento, porque o arrebatamento vai nos levar, irmãos, para o céu, e ninguém vai subir para o céu de qualquer jeito, irmãos. Tem que estar pronto, tem que ter renúncia, tem que ser uma coisa que a pessoa quer muito, ficar face a face com Deus, ver a Cristo face a face, tem que estar pronto, digno, de ávido, de poder subir nesse arrebatamento e estar em pé diante do Filho de Deus. Então tem que ter muita renúncia, irmãos, tem que ter muita santificação. Dentro desse testemunho aqui, ele conta que no dia do arrebatamento teve uma festa muito pesada na cidade dele. Hoje é algo muito comum aqui no Brasil inteiro, no mundo todo. Essas festas estão realmente cada vez mais pesadas. E ele não foi, a mãe dele não foi, e eles estavam prontos para poder subir no arrebatamento. Quando o arrebatamento foi acontecer, o pai dele não pôde subir, e o pai dele estava em frente à televisão, coisa que a gente sempre colocou aqui, irmãos. A televisão tira as pessoas da presença de Deus. Tudo que tem na televisão, irmãos, desagrada a Deus. Nada do que a televisão passa agrada a Deus. E a televisão hoje, ela coloca muita cartilha da esquerda, cartilha do anticristo. A televisão prepara as pessoas para ficar cada vez mais fria, cada vez mais sem afeição ao seu próximo. Então o pai dele, por estar em frente à televisão, não pôde subir no arrebatamento, iria ficar para trás. E esse irmão aqui, ele conta que ele e a mãe dele estavam prontos para poder subir no arrebatamento, só que foram levados para um outro lugar. E ali, irmãos, teriam outro preparo para depois poder chegar até o céu. Isso daqui mostra, irmãos, que é muito sério a subida até o céu. Ninguém vai subir no céu de qualquer jeito, irmãos. Ninguém. Vai ter um outro preparo depois do arrebatamento. Depois desse primeiro arrebatamento dessa atmosfera onde a gente vive, vai ter um outro arrebatamento que nos levará até o céu. Eu estava conversando com o Ricardo Luiz, irmãos, parece que é 7 dias no nosso tempo de viagem, de onde nós vamos estar até o céu. Então é muito sério isso daqui, irmãos. Tem que ter santificação, tem que a pessoa se preparar de todo o coração. Se a pessoa quer muito subir para o céu, que se prepare de todo o coração, que renuncie o mundo e tudo que existe no mundo e foque unicamente em Deus, irmãos. Porque quem for subir para o céu vai ficar face a face com Deus. E tem que ter um preparo muito grande para isso. Ninguém vai subir para o céu de qualquer jeito, irmãos. Ninguém. Vamos estar vendo aqui esse testemunho e que Deus abençoe a todos. Essa manhã eu sonhei com o arrebatamento. E esse sonho tem tanto simbolismo, eu vou contar ele para vocês e no final eu vou fazer o discernimento desse sonho também. Sonhei que eu morava num campo, tipo uma roça, e minha casa ficava num lugar mais alto. Era uma casa de madeira, que tinha alguns degraus para chegar até a casa. E os vizinhos também tinham essas casas de madeira e eram bem espaçadas uma da outra. E nesse vilarejo ou cidadezinha que eu morava, ia ter uma festa. E tava todo mundo indo para essa festa. E eu ficava olhando de cima, né, de onde eu morava, e via as pessoas arrumadas indo para essa festa. E eu lembro que era uma festa que era pesada, tipo orgia. Então estava eu na rua, na frente da minha casa, e eu comecei a olhar para o céu e comecei a cantar, né, aquela música, faz chover, Senhor Jesus. E meu pensamento era, se chover, as pessoas vão para casa e não vão para essa festa, né? De repente, mas o céu estava muito limpo, eu olhava uma nuvem, e essa nuvem tinha muita luz por trás dela, e ela dava a impressão ser um anjo, mas era uma nuvem. Quando eu estava cantando, eu percebi que a minha voz ela ecoava em todo o céu, e aquilo eu achei incrível, e eu continuei cantando e cantando e cantando, e de repente
abriu no céu como se fosse um rodamuinho de raio e fogo. E eu me assustei vendo aquele rodamuinho gigantesco no céu de raio e fogo. Eu corri para dentro de casa e ele desceu como se fosse um pilar de luz do lado da minha casa. Eu estava em casa com a minha mãe, que é falecida inclusive, e eu falava, mãe, o que é isso? Desceu um tornado de fogo e raio. E ela, eu tô vendo, e de repente, ao redor da nossa casa, como se fosse o contorno de toda a casa, começou a pegar fogo, e era uma casa de madeira. Eu fiquei muito preocupado que a casa de madeira nós poderíamos morrer queimado ali dentro. De repente, eu fui tomado por uma paz tão grande, uma paz muito grande, e a minha mãe também foi tomada por essa paz. E eu fiquei, espera, tá diferente. E eu cheguei na janela, onde tinham as chamas contornando a janela, e eu botava a mão no fogo, e aquele fogo não me queimava. Presta atenção que depois eu vou falar o significado de tudo isso. Naquele momento eu falava, mãe, coloca a mão no fogo, o fogo não queima. E ela, o fogo não queima, e eu botava a mão no fogo para ela ver, e ela colocou a mão no fogo também, e realmente o fogo não queimava. Quando eu percebi, ele estava todo vestido de branco, como se fosse uma bata branca, e minha mãe também estava vestida de branco. E meu pai estava na sala assistindo TV, e aí nós fomos até a sala. Meu pai estava lá com uma cara de rabugento, assistindo televisão, com um volume alto, e nós em pé ali esperando, né? E ele abaixou o volume da televisão, o que foi? Aí eu falei, pai, você não está percebendo alguma coisa diferente? É engraçado que naquele momento eu fui tomado por muita sabedoria, porque eu não queria falar o que estava acontecendo, porque se ele fosse ficar para trás, ele não ficaria preocupado também. E ele disse, o que está acontecendo? A minha mãe perguntou, você está vendo esse fogo? Aí ele, fogo? Não, está pegando fogo? Aí a gente olhou um para a cara do outro e pensamos, na hora, ele vai ficar. Nós dissemos, não se preocupa, vai ficar tudo bem. Aí ele, e ligou aumentou o volume da televisão, nós fomos para a cozinha, onde nós estávamos de novo, e de repente a gente ficou assim, né? E eu falei, mãe, meu pai vai ficar na grande tribulação. E de repente minha mãe olhou pela janela e ela viu uma pessoa passando com roupa branca, que né, nós estávamos também de roupa branca. E minha mãe saiu e foi descendo as escadas, o fogo da casa não tinha apagado ainda completamente, e eu falei, mãe, onde é que a senhora vai? Aí eu fui também, e fui tomado por uma grande paz. Eu fui andando, indo atrás dessas pessoas de branco, eu via mais ou menos umas 3 pessoas além da minha mãe de branco, eram pouquíssimas pessoas que saíam das suas casas para ir, e nós fomos caminhando como se soubéssemos realmente para onde estávamos indo. Caminhando de branco, nós iríamos para um determinado local, e eu sentia que chegando naquele local, nós iríamos esperar, aguardar um pouquinho mais tempo, e depois seríamos levados para algum lugar. E aquilo realmente significava o arrebatamento. Ao acordar, eu levantei, peguei o meu celular para gravar um áudio contando o sonho, para eu não esquecer nenhum detalhe, mas eu não precisei nem ouvir os detalhes, porque eu me recordo de tudo com muita clareza, e agora eu vou falar o discernimento que me veio na mesma hora que eu estava gravando o áudio. O primeiro, quando eu estava cantando e a minha voz estava ecoando pelo céu, o Cântico Novo. Fala sobre isso no livro do Apocalipse, tá? Segundo, o vórtex de energia. Raio era energia e fogo. Isso significa uma iluminação que vai descer do topo da nossa cabeça até o último ponto de energia que nós temos no corpo. Quem sabe já sabe sobre isso, que nós temos 7 pontos de energia, por isso que nós somos o castiçal, a igreja. Isso vai ser ligado de uma forma tremenda. Terceiro, a casa contornada de um fogo que não me queimava significa que o nosso corpo, nós temos uma áurea natural que pouquíssimas pessoas enxergam ela, mas quando isso acontecer, ela vai estar muito acesa, muito vívida, e nós vamos reconhecer quem vai estar iluminado dessa forma. Os outros não vão enxergar. Quarta coisa que eu identifiquei, as vestes brancas significam o Cristo interior, porque quando isso acontecer, essa iluminação, a sensação de Cristo de dentro para fora vai ser muito grande. E quando isso acontecer, nós seremos tomados por uma grande sabedoria e nós saberemos na mesma hora o que fazer. E quando bater os olhos em um outro que estiver no mesmo estado, vamos reconhecer e nós vamos todos para o mesmo lugar. Tomados por uma grande paz e não vamos ficar preocupados com nada, porque esse estado não vai existir em nós. Esse sonho eu gostaria de compartilhar com vocês para a meditação.